Vamos ler alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 2. 1 João, capítulo 1 em diante. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e delas damos testemunho. E anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Amém? Os irmãos podem se sentar. Eu agradeceria muito se tivesse um copo d'água aqui, porque eu já falando, já fico com a boca seca. Imagina nesse tempinho aqui de Cuiabá, né? Meu Deus. Por favor, um copo d'água, vai me ajudar bastante. Muito prazer, Pai do Senhor a todos. Sou o Fernando, sobrinho do pastor Alexandre, filho de Abimael Canto Melo, né? Creio que os irmãos conheçam, pelo menos alguns irmãos conhecem meu pai. E, eu estou aqui para participar do Divergentes na semana que vem, e passando os dias aqui com meu tio, unindo o útil ao agradável, provando da culinária cuiabana, e se a gente continuar no ritmo que a gente está lá, eu vou engordar algumas arrobas, né? Então, meu Deus do céu, é muito bom. Então, é isso aí, e eu estava no meio do caminho para cá, e o tio me falou: olha, você prega domingo. Eu falei: muito bem, ok, então, já que é assim, sim, né? Normalmente, eu pago as minhas hospedagens, as minhas estadias com pregações. Ainda bem que eu sempre tenho. Não, porque o prejuízo que eu dou na dispensa, meu Deus do céu. Ok, vamos falar sobre o capítulo 1 de 1 João, e um pouco do capítulo 2. Assim como meu pai, eu não sei da tema de mensagem, né? Então, eu dei o tema da mensagem, o tema que me veio à cabeça, o Deus que se manifesta, mas, pelo que eu pude sentir aqui na hora dos louvores, na hora da oração, creio que o Espírito que Deus já se manifestou aqui. Amém? Então, essa parte a gente já superou, essa parte a gente já venceu. Mas, de certa forma, nesses dois capítulos, nesses trechos da Bíblia aqui, vemos diferentes manifestações de Deus. Através da criação, através de Jesus Cristo, através da sua luz e assim por diante. Então, essa carta de 1 João não enrola muito a gente.
João vai direto ao ponto com todos nós, ele nos fala expressamente quem é Deus, quem é Jesus, o que eles têm, quais são as suas características. Então, está tudo bem claro. E o que, por um momento, pode estar obscuro com a gente, mais adiante, você vai lendo, todas as dúvidas nossas são sanadas. Então, nessas manifestações, nessas revelações de Deus para nós, temos um importante sinal que Deus está perto de nós e se interessa por cada um de nós. Ainda que não mereçamos, ainda que não tenhamos méritos para isso, mas a graça e a misericórdia de Deus faz com que constantemente Ele se revele a nós, Ele se mostre a nós de diferentes formas. Então, Deus se importa com nós, Deus nos ama. E essas revelações de Deus, essas manifestações de Deus, são verdadeiras mensagens de conciliação, de redenção, de perdão, de regeneração e de comunhão com Ele. Então, não é nada ao acaso, Deus não faz nada sem pensar. Tudo que Deus faz é santo, é perfeito, é agradável, é minimamente pensado. Então, quando vamos logo aqui para o primeiro verso do capítulo 1, vemos que está escrito o que era desde o princípio. Importante a gente ver aqui o texto, esse o que, essas duas palavrinhas, o que, quando você vai estudar o texto, eles dão a ideia de que Jesus não estava apenas ali no começo da criação, não era apenas o Criador, mas Ele era o principal da criação. Ele era o personagem principal na obra criadora. Tanto é que o termo certo é arquê, e essa palavrinha arquê, a gente encontra em muitas palavras do português: arquiteto, arquétipo, arqui-inimigo, arqui-rival, arquê, o principal. Então, se temos um arqui-inimigo, é o nosso inimigo principal, e assim por diante. Então, Jesus é o princípio e o principal da criação. Não que ele seja alguém criado, mas ele já existia antes mesmo de tudo. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus sobrevoava sobre a face das águas. Né? Quando você vai ler o texto ali, esse Deus, na verdade, quer dizer deuses. Ou seja, se referia a mais de uma pessoa. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estavam ali na criação. E Jesus é o autor da criação. Ele que nos dá a vida. Em João 14:7 diz assim, Jesus: se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Ou seja, quando Jesus se manifesta a nós através da criação, ou dos seus milagres que a gente vê, né, nos relatos bíblicos, temos ali a própria revelação do Deus eterno, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o único Deus que existe. Mas, por muito tempo, esse Deus não pôde ser tocado, ele não pôde ser apalpado, ele não pôde ser visto. Apenas nos relatos bíblicos, o seu povo teve algumas experiências com ele, mas chegou um momento, no plano perfeito de Deus, que Deus olhou para nós e falou: não, agora tenho que enviar o meu Filho até a humanidade, para estar junto da humanidade, em forma de amor, e também em forma de justiça, em forma de redenção. Então, no verso, continuando aqui no verso 1, Jesus pôde ser ouvido, pôde ser visto e pôde ser apalpado. Deus se manifestou na humanidade a partir do momento da história. E olha, isso é muito importante porque, finalmente, os sentidos humanos puderam ser usados para contemplar o Deus eterno, o único Deus. E a vida se manifestou e nós a vimos, e agora damos testemunho
Jesus não apenas se materializou, se fez carne não somente para pregar a palavra, para realizar milagres, para oferecer perdão, redenção e regeneração, mas também Deus se manifestou a nós através do seu Filho Jesus para darmos testemunho de toda essa obra. Então, o nosso dever é dar testemunho de tudo aquilo que Deus fez, faz e há de fazer na nossa vida. Esse é o nosso chamado. E continua o texto: e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão. Então, Jesus se manifestou na terra, Jesus veio aqui à terra, nós temos que anunciar essa manifestação de Jesus Cristo, nós temos que anunciar Jesus Cristo e todas as suas maravilhas, mas também para que nós tenhamos comunhão. Então, olha só que importante esse sentimento de corpo vivo que a gente tem que ter, a partir que a gente tem esse contato com Jesus, a partir do momento que a gente entrega as nossas vidas a Jesus Cristo. Temos que ter esse sentimento de comunhão, de corpo. Nenhum membro é mais importante que o outro, todos são interdependentes um do outro aqui. Aquele que quiser ser maior que o outro, terá que servir. A gente não aprende isso na Bíblia? Quem quiser ser maior que o outro aqui, você vai ter que servir, você vai ter que ser servo. A mentalidade que o povo de Deus deve ter é de mentalidade de servo. Então, Deus nos chama para essa experiência real e pessoal com Ele. E a nossa comunhão, a nossa esperança não é com qualquer artifício do mundo. Não é através da bebida, não é através das festas, não é através dos prazeres passageiros, não. A nossa comunhão, a nossa esperança é em Deus e em Jesus Cristo. E ainda que Deus e Jesus, ainda que Deus esteja lá nos céus, Jesus também esteja lá nos céus, mas Deus nos deu o seu Espírito Santo para habitar em cada um de nós, e essa comunhão continuar. Ora, então, a humanidade pôde contemplar Jesus, pôde apalpar Jesus, e com isso, a humanidade tem que dar testemunho, e com isso, consequentemente, há de ter comunhão, e comunhão com o Pai e com o Filho, e para quê? No verso 4, escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. A alegria completa é somente em Jesus Cristo. É somente em contato com o Pai Celestial. É somente em união com o Espírito Santo. É se permitir ser habitação do Espírito Santo. Então, Jesus vive e devemos proclamar Ele. É isso que o nosso encontro com Jesus Cristo deve causar. É proclamação, é comunhão, é bom testemunho. Isso deve gerar comunhão. E o fato de Jesus viver é um ponto central da nossa fé. Vamos ver lá em 1 Coríntios 15. Olha só a importância do fato de Jesus viver. 1 Coríntios 15, a partir do verso 14. Aliás, a partir do verso 13, vamos lá. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Por que a gente está aqui hoje? Por quê? Porque a gente estava aqui ontem, no sábado de manhã? Porque é apenas uma reunião semanal que a gente tem com pessoas que a gente tem assuntos em comum? É apenas para a gente se sentir bem? Isso aqui é apenas uma terapia em grupo? Para a gente descarregar as nossas lamentações, as nossas angústias, os nossos dilemas pessoais? Não. É porque Jesus Cristo vive, está vivo. E Ele há de voltar.
Então, a ressurreição é o centro da nossa fé. Outro ponto importante sobre a ressurreição de Jesus Cristo é que foi uma quebra do padrão na época. Porque as pessoas só tinham acesso ao sobrenatural, às coisas do alto, ou através do sumo sacerdote. Mas com o sacrifício de Jesus na cruz, Jesus passou a ser o sumo sacerdote. Então, essa barreira foi quebrada. Deus se fez sacrifício. Deus se fez em sacrifício. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 5. Aqui, Hebreus está bem aqui. Hebreus 5, vamos ver Jesus como sumo sacerdote. A partir do verso 1. Cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que se desviam do caminho, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Por essa razão, deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E ninguém toma esta honra para si mesmo, a não ser quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote, mas quem o glorificou foi aquele que lhe disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E em outro lugar também diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, olha, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele se ofereceu em sacrifício pelos pecados de toda a humanidade. Né? Ele foi capaz de se compadecer por conta dos ignorantes que se desviam do caminho. A gente vai ver também em Atos 17, se não me engano, que Deus não leva em conta os nossos tempos de ignorância. Deus, Paulo ali no Areópago, todo ali no local, tinha um lugar específico para um Deus diferente, e ali naquele espaço vazio estava escrito ao Deus desconhecido, e Paulo aproveita a oportunidade e vai pregar Deus para aquelas pessoas que estavam discutindo. Olha, esse Deus aí foi o que criou terra, céu e mar, criou tudo que tem aí. Nele vivemos e existimos. Né? A humanidade, ele fala, olha, vocês se apalpam tentando achar Deus, mas Deus vive, Jesus Cristo vive. Ele não leva em os tempos da nossa ignorância. Outro ponto importante da ressurreição de Jesus Cristo tem a ver também um pouco com o contexto político da época, que além de, eu falei, que as pessoas tinham acesso ao sobrenatural, ou pelo sumo sacerdote, ou por alguém do próprio império, um agente estatal, por assim dizer. Isso também foi derrubado com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não era mais uma autoridade religiosa que nos separava do céu, e não era mais também uma autoridade política que nos separava do céu, não. Nós tínhamos acesso ao Pai diretamente através de Jesus Cristo. E por isso que depois se deu a perseguição aos cristãos. Porque essa dependência foi desfeita. Então, uma coisa que a gente tem que ter ciência, agora que a gente sabe que Jesus vive, temos que ter ciência que Jesus vive, e fica a pergunta, será que nós vivemos cientes mesmo que Jesus vive? Todo no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso dia, nas nossas rotinas, durante a semana, será que nós vivemos de fato como se Jesus existisse? Quando a gente está na escola, na faculdade, no trabalho, nós estamos ali cientes que Jesus vive e reina? Porque a partir do momento que temos ciência disso, toda a nossa conduta é diferente, muda. Não somos mais os mesmos. Nós conversamos com esse Deus que existe. Nós gastamos pelo menos 5 minutos
do nosso dia conversando com esse Deus que nos ama e se manifestou a nós? Nós descarregamos aos pés da cruz as nossas angústias, as nossas tristezas, os nossos dilemas? Ou fazemos tudo isso com pessoas que não podem nos ajudar em nada? Que, no máximo, pode falar para a gente, pô, difícil, né? Nem sei o que falar. Né? Ou, de repente, olha, toma esse cigarrinho aqui, de repente, pode ajudar você. Toma essa cervejinha, toma essa pinguinha aqui, de repente, você fica relaxado. Quem a gente procura, em primeiro lugar, para pedir socorro? Quando a coisa está feia, quando os tempos não são bons, quem nós estamos buscando em primeiro lugar? A Bíblia nos fala, né? Jesus nos ensinou, olha, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busquemos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Se nos falta emprego, busquemos o reino de Deus. Se nos falta uma vaga em uma universidade, busquemos o reino de Deus e sua justiça. Se nos falta uma oportunidade da gente demonstrar os nossos talentos, busquemos o reino de Deus e a sua justiça. Ainda aqui, se a gente, de repente, alguém aqui tem o desejo de exercer o seu dom, o seu talento aqui na frente, busca incessantemente por isso, não vê resultado, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que isso seja lhe acrescentado. Busque. A Bíblia fala que a gente pede, mas a gente tenta pedir, mas às vezes a gente não sabe pedir direito. Se a gente pede as coisas com fé, com convicção, Deus há de nos dar. Deus não recusa nenhuma oração dos seus filhos, do justo. Deus é um verdadeiro call center 24 horas por dia. Você pode ter problema de manhã, à tarde, à noite, madrugada. É só você ajoelhar no chão, fechar os seus olhos e conversar com Deus. Ele vai ouvir, de uma forma ou outra, a sua súplica. Continuando, verso 5 de 1 João. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus não é qualquer luz. A luz de Deus não é igual a esse equipamento que temos aqui na igreja. Deus não é qualquer luz, ele é o sol da justiça. Deus não é qualquer luz, mas é a luz em meio às trevas do mundo. E quem segue essa luz, quem procura, vai até o rumo dessa luz, não anda em trevas. A luz de Deus não é qualquer luz, é a luz que nos tira da escuridão da ignorância. Seja até mesmo ignorância religiosa, como qualquer outra ignorância. Nos tira a cegueira espiritual. É a luz que nos tira a arrogância. Paulo, enquanto perseguia os cristãos, teve uma hora que Deus se manifestou a ele como uma luz brilhante, que lhe cegava. Ou seja, a luz de Deus nos tira da nossa prepotência humana. E nessa luz não há treva, em Deus não há treva nenhuma, essa luz é perfeita, é santa. Essa luz revela a essência santa do nosso Deus. E essa luz é revelada a nós. Nós podemos ter contato com essa luz, é a luz para as nossas mentes. No Salmo 119, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer ter a sua vida iluminada por Deus? Leia a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra.
Então, essa luz de Deus nos ilumina, nos aquece. É uma luz mais potente que o sol de Cuiabá, mas a gente não fica com insolação e nem cai a pressão. É uma luz que nos aquece em meio à frieza espiritual. Se pergunte, faça uma autoanálise você mesmo. Poxa, será que eu estou frio espiritualmente? Será que me falta alguma coisa? Será que eu realmente estou dando real importância para Deus? Será que eu estou colocando Deus no seu devido lugar? Será que eu estou colocando Deus como prioridade número 1 na minha vida? Por que será que não acontece nada comigo? Será que eu estou realmente em contato com essa luz? Essa luz purifica os nossos pecados. Essa luz nos purifica e essa luz se alastra para que todo olho veja. Assim vai ser na segunda vida de Jesus Cristo, porque não vai ser uma luz tímida, não, vai ser algo esplendoroso, majestoso, glorioso, para que todo olho veja e contemple. Deus quer ser visto, Deus quer ser conhecido, cabe a nós, repetindo, dar testemunho disso. Então, a luz é essa autorrevelação. Ela revela as impurezas do mundo, não há nada que fique encoberto por muito tempo. Não há nenhuma maldade neste mundo que fique encoberta, que fique escondida por muito tempo, porque uma hora ou outra, quando Deus quiser, Ele vai revelar o que tem de podre aqui. Ele vai revelar o erro, Ele vai acusar o erro. E nós vamos ter que tratar desse erro, como embaixadores de Cristo. Então, a gente vê aqui diversas formas Deus se manifestando, se revelando a nós. Ele se revela na criação. Deus se revela também nas nossas consciências. Quando a gente faz alguma coisa de errado, ou está para fazer alguma coisa de errado, e a consciência pesa, não é nada por acaso, é Deus falando conosco. Olha, não faz isso não. Não vai por aqui não. Não aceita esse convite não. Deus nos se revela nas Escrituras, Deus se revela em Jesus Cristo e há de se revelar na sua vinda. Deus quer iluminar as nossas vidas. Deus quer que a gente saia da escuridão. Que a gente pare de ser como Jonas no barco, no porão do barco, né? Escondidos. Né? A tempestade movendo o barco de um lado para o outro, as pessoas em desespero, e o servo de Deus ali escondido, porque sabia que estava fazendo coisa errada. Então, o papel, quando temos contato com a luz de Deus, nos é revelado também o papel da igreja, que é a voz da consciência da nação. Deus quer que a gente saia dos nossos porões e encaremos a tempestade. Encaremos a tempestade para que as demais pessoas não sejam prejudicadas pelas nossas omissões, porque a gente está fugindo do nosso dever, porque estamos fugindo do nosso chamado. Que a gente saia dessas escuridões. Continuando no texto. Aqui a gente tem a importância do testemunho, como identificar um verdadeiro cristão. As nossas atitudes dizem muito sobre nós, até mais do que as nossas falas. Como o meu tio falou ontem para mim, né? Quando a gente cai no erro, ou quando a gente quer ir para o mundo, as pessoas não nos chamam como um deles, mas falam, olha, você é o crente, né? O que você está fazendo aqui? Você é o crente. Ou seja, você até pode não se reconhecer como crente, mas as pessoas reconhecem, ainda que de uma forma pejorativa. Então, as nossas atitudes falam muito. E quando temos atitudes íntegras, atitudes de integridade, atitudes retas, coerentes com Deus,
coerentes com a palavra de Deus, isso também é um sinal da nossa comunhão com Deus. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, você se diz um filho de Deus, um servo de Deus, mas ainda anda em trevas, anda se escondendo, você mente e não pratica a verdade. Veja só. Mas, se você anda na luz, como Ele está na luz, como Deus está na luz, aí mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo o pecado. Então, o sangue de Jesus é outra maneira de Deus se revelar para nós. É uma revelação de redenção, de conciliação. Essa ponte é restaurada. A importância do sangue de Jesus para nós. Verso 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Olha só, desde o pecado de Adão, nós temos essa mancha, essa chaga do pecado. Por causa do pecado de Adão no Éden, agora a gente tem prazo de validade. Um dia nós vamos morrer. Então, essa é uma espécie de herança maldita por causa do pecado. E, por causa de um pecado de um só homem, todos pecaram, toda a humanidade pecou, e agora não há nenhum justo mais na terra. E mesmo assim, com tudo isso que a Bíblia nos fala, que Deus nos transmite, ainda há quem diga que não tem pecado nenhum. Hoje em dia, todo mundo quer ser perfeito, ou todo mundo se passa por perfeito, principalmente nas redes sociais. Todo mundo é mais feliz nas redes sociais, todo mundo é mais feliz no Instagram. Mas a pessoa pode ser a mais feliz do mundo na rede social, ou pode ser a mais feliz porque tem muito dinheiro, tem muitas posses, mas mesmo assim, ela precisa do amor de Deus. Ela precisa encarar a justiça de Deus. Ela precisa se olhar no espelho. Ela precisa contemplar os seus próprios pecados e ter a real noção que ela não é perfeita, que nela existe pecado. E cair em si e falar, olha, eu não posso fazer mais nada. Pode se reconciliar com Jesus. Entregar a sua vida a Jesus Cristo, aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Senhor da sua vida. E olha só que coisa interessante também, porque se falamos que não temos pecado, chamamos Deus, chamamos Jesus de mentiroso, né? E isso é o quê? É uma mentira contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado. E se chamamos o Espírito Santo de mentiroso, logo blasfemamos. Olha a implicação disso tudo. Quando falamos que não temos pecado. Nós não somos simplesmente hipócritas. Não somos simplesmente servos infiéis. Não somos simplesmente filhos desobedientes de Deus. Não, nós praticamos blasfêmia. Chamamos Pai, Filho, Espírito Santo de mentiroso, porque não sou perfeito. Verso 9, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Busquemos perdão, igreja. Busquemos o perdão, ainda que você nem tenha noção do que você tenha feito hoje. Busque o perdão hoje aqui. Busque o perdão. Ainda que você se pergunte, será que eu pequei hoje? Mesmo assim, mais tarde, mais adiante a gente vai orar, peça perdão pelos seus pecados se você não pediu. E essa aparente perfeição que a humanidade tenta se convencer de ter, também é um sinal dos fins dos tempos, do relativismo moral, em que tudo pode.
É um sinal dos fins dos tempos. Tanto é que, lá em Lucas, Jesus pergunta, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, esse esfriamento, essa arrogância humana, esse esfriamento espiritual, é também um sinal dos fins dos tempos. É um sinal também do relativismo moral, uma vez que a gente pode tudo. Não há certo nem errado, não é correto nem incorreto. Já que Deus não existe, então tudo pode. Tudo podemos fazer. Mas não, todos nós temos os nossos dilemas, nossas fraquezas, nossas imperfeições, e o mundo há de continuar dependente de Deus, eles querendo ou não. Mas somente pela obra de Jesus Cristo na cruz, que a gente sai desse auto-engano. Deus quer que a gente confesse os nossos pecados, Deus quer que a gente fale com todo o fôlego dos nossos pulmões: Jesus, eu preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Precisamos de Jesus. A saída para todos nós. Deus quer a verdade em nós. Deus quer que caminhemos na luz e caminhemos na verdade. Finalizando, chegamos ao capítulo 2. Vamos só ler o verso 10 rapidinho. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, não basta ser um agente passivo na hora da leitura da Bíblia, temos que ser ativos a partir do momento que a gente tem contato com a palavra de Deus. Devemos levar tudo que está escrito aqui para a prática. Mas beleza, talvez, mesmo com tudo isso, a gente continue pecando. E agora temos outra revelação de Deus através do seu Filho Jesus. Temos Jesus como o nosso advogado. Diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O que a gente pode observar nesse verso? A gente vê o cuidado que João tem em passar para a gente a mensagem de que Deus tem um comportamento que vai da indulgência, que vai do perdão em relação ao pecado, mas que também Deus tem uma atitude de severidade em relação ao pecado. Olha, estou escrevendo isso para vocês, para que vocês não pequem. Jesus se manifestou a nós para que a gente não peque mais. Uma vez ou outra, Jesus curava alguém: olha, vai e não peque mais. Então, se mantenha vigilante, não peque. Mas se você pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha, vacilou? Beleza. Calma, nem tudo está perdido. Sacode a poeira, levanta. Você tem um advogado para perdoar os seus pecados. Tá? Nem tudo está perdido. Ou seja, não é tudo, não temos uma extrema severidade aqui. A gente não tem mais aquele peso da lei sobre os nossos ombros, caso a gente peque. Não. Nós temos o amor de Jesus Cristo em nosso favor. Então, Jesus,
nos é apresentado como esse advogado, mas também ele intercede por nós. Aliás, não só Jesus, mas também o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E esse advogado, Jesus Cristo, ele age em nosso favor contra quem? Contra as acusações do diabo. Quem te viu na escola bíblica ontem? Que um dos nomes do diabo é o acusador. E se alguém nos acusa, temos que ter advogado. Ok? Temos que ter advogado. E o nosso advogado não é qualquer advogado. O nosso advogado Jesus Cristo, ele é justo, ou seja, ele não faz jeitinho, ele não dá jeitinho. Ele não encontra brecha na lei. Né? Pô, porque se encontra brecha na lei, ele vai contra ele mesmo, né? O nosso advogado é justo, é o certo pelo certo. Vamos seguir. Beleza, você pecou, está perdoado, mas não reclame não, que se depois vier uma consequência. Por quê? Porque não há nenhum justo, nenhum sequer, como diz lá em Romanos. Verso 2 do capítulo 2. E esse advogado, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Então, o advogado Jesus Cristo, ele aplaca a ira de Deus. E como, com certeza, os irmãos sabem, a ira não é simplesmente a raiva de Deus. Não, ira também é juízo de Deus. Então, temos aí uma ação de graça, uma ação de misericórdia. Porque quando Deus se coloca ao nosso lado, nos defendendo das acusações, o juízo de Deus parou. Porque agora somos novas criaturas. Esse advogado se sacrifica por nós. Esse advogado foi pendurado em uma cruz por nós. A cruz naquela época era um sinal de vergonha. Era um sinal, quem viu alguém pregado em uma cruz, falava, aquele ali fez coisa muito feia. Aquele ali é perverso. Mas a partir da pessoa de Jesus Cristo, a cruz, pelo menos para nós, tem agora um outro significado. A cruz significa amor. A cruz significa redenção, conciliação, recomeço. Não temos mais que ter vergonha da cruz. Quando olharmos a cruz, temos que nos sentir amados. Temos que nos sentir contemplados, abraçados por Jesus Cristo. Se naquela época o que produzia uma cruz era um crime bárbaro, eram crimes bárbaros, com Jesus Cristo, o que criou a cruz, o que produziu aquela cruz foi um amor imensurável. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus é o nosso advogado exclusivo, ele foi separado para isso. Eu estou terminando já. Vamos lá para Isaías 42. Jesus, o nosso advogado, ele foi separado para essa obra. Isaías 42, a partir do verso 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios, não clamará, não gritará, não fará ouvir na praça sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade promulgará o direito, não desanimará, não será esmagado, até que se estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Uma pausa aqui. Jesus não clamou, não gritou, Jesus não reclamou. Jesus se mostrou um servo fiel, aquele que obedeceu perfeitamente às ordens de Deus.
Continuando, assim diz Deus o Senhor, quem criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nele está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça, eu tomarei pela mão e o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão dos cativos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. Só Jesus Cristo foi digno da glória de Deus. Só Jesus foi digno da honra de Deus. Porque os outros deuses não servem para nada. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não enxergam, tem ouvidos, mas não ouvem. O único Deus que existe é só um. Ali, finalizando, Isaías 53. A partir do verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Chacoalha a mão, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta em pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele lhe repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse é o Jesus que nós tanto falamos. Esse é o Jesus que se revelou a nós. Esse é o Deus que se manifesta a nós. E, terminando, através dessa obra maravilhosa, dessa obra terrivelmente maravilhosa, assombrosamente maravilhosa, e que pode até nos dar calafrios, conforme o que a gente leu aqui, essa obra aqui é que devemos dar testemunho, proclamar. E a gente deve ter comunhão com isso, para que, através do sofrimento de Jesus Cristo, e de tudo que aconteceu com ele, não tenhamos vergonha ou tristeza, mas que tenhamos a verdadeira alegria. Amém? Então, essa foi a palavra de hoje. Agradeço mais uma vez a oportunidade. E a palavra está com a direção? Grupo de louvor? Bom, de qualquer forma, fique com Deus e até a próxima. Qualquer coisa é só chamar.